Bom, minha gente, nós estamos de novo aqui no gabinete do prefeito Deco de Mello para mais uma conversa sobre o assunto do momento, que é o combate à Covid-19. Conhecer as ações que estão sendo tomadas para proteger os piauienses. A Covid-19, todo mundo sabe, infelizmente, já está matando mais de 1.000 brasileiros por dia. E a última entrevista do prefeito sobre esse assunto, aqui na TV Piauí, teve uma grande repercussão. Foram muitas visualizações e centenas de comentários positivos e de elogios ao trabalho do prefeito, o que mostra que uma grande parte dos piauienses tem interesse por esse assunto e está aprovando a maneira como o prefeito tem conduzido esse combate ao coronavírus até aqui. Então é isso, roda a vinheta e vamos que vamos ao nosso papo com o prefeito Deco de Mello. Bom, prefeito, muito obrigado mais uma vez. É a segunda conversa, não vou dizer que é uma entrevista, porque é a segunda conversa que a gente tem nos últimos 15 dias. A primeira foi muito bem, eu já gravei, já falei disso. E eu quero registrar que hoje é dia 25 de maio e são 15 horas. Nesses tempos de estatísticas galopantes, a gente tem que marcar o dia, porque de repente amanhã já mudou tudo, né? Agora, prefeito, eu quero começar te perguntando o seguinte: o assunto do momento, a pauta do momento é combate ao coronavírus, é isso? Em Piauí? Não só em Piauí, né, né, no mundo inteiro, né? E nós, né, como gestor de Piauí, estamos preocupados com Piauí. Há um consenso hoje de que a política de combate está na mão dos prefeitos, está na mão do prefeito, mas eu queria saber qual é o grau realmente de liberdade do prefeito para agir, porque acima do prefeito você tem a legislação do Estado, né, que no caso é a deliberação normativa número 17. Depois disso você tem o consenso, esse acordo em grupo dos prefeitos da microrregião, no caso da MEG, né, que são 20 prefeitos decidindo em bloco. Vocês até estiveram reunidos recentemente, discutindo os assuntos referentes à Covid, e tem ainda, além de tudo, tem o olho do Ministério Público em cima das decisões dos prefeitos. Então, qual é o grau de liberdade que você tem realmente para agir? Boa, Luciano. O prefeito não tem grau de liberdade nenhuma, zero. Porque, primeiro, ele tem que acompanhar, né, as determinações tanto do governo estadual, né, e como da Secretaria de Saúde, né? E o Ministério Público olhando se a gente está fazendo isso, correto, né? E a gente, enquanto prefeito, você não pode flexibilizar mais do que o decreto ou uma recomendação, né, do governo estadual, né? Mas você tem a liberdade de fazer menos, né? E o menos, né, normalmente o prefeito toma essas decisões quando a sua cidade está num grau de risco maior, né? E como nós não estamos aqui, a gente tem seguido, né, estritamente as recomendações do governo estadual. Ou seja, tudo que saiu nesse último decreto é a recomendação do governo do estado, é isso? Justamente, né? Pois é, eu achei interessante que anteontem, essa semana passada, veio a público o caso do prefeito José Flaviano Pinto de Itaverava, né, que foi aqui perto de Belo Horizonte, inclusive, né, perto de Conselheiro Lafayette, isso, que foi afastado do cargo por improbidade administrativa por 60 dias pela Justiça, porque ele também fez uma coisa meio louca, né? Ele baixou um decreto e depois saiu pela cidade, eu estava lendo aqui agora, dizendo que não precisava cumprir o decreto dele, quer dizer, ele mesmo infringiu o decreto. Por isso, Luciano, a gente está agindo aqui com muita
ponderação, com muita cautela, né, e estudando bem as circunstâncias, né. Essa mobilização dos prefeitos da MEG agora, recentemente, né, essa prevenção em bloco, são quase 20 prefeitos trabalhando no mesmo sentido. A gente pode entender que isso é porque está havendo uma pressão maior do cerco, o cerco da Covid está se fechando na região. O Ministério Público, né, da macro região sul, nós temos aí 21 promotores, né, que no pensamento dele, nós, cidades, teríamos que unificar, né, qual que a gente, o decreto do governo que a gente vai seguir, as normativas do governo, para a gente tomar uma medida só. O prefeito, mas não deixa de haver uma certa precaução estratégica também com relação à doença, né? Porque você vê, nós estamos aqui, Divinópolis já superou 100 casos, 150 casos, já chegou em 150 casos. Aqui para o sul, nós caminhando em direção a São Paulo, o negócio também não está muito bem, né? Quer dizer, nós fazemos divisa com o Rio de Janeiro, nós fazemos divisa com São Paulo, fazemos divisa com o Espírito Santo, que são estados que estão muito infestados de Covid. Tanto é que tem algumas cidades do sul de Minas estão tentando bloquear um pouco esse trânsito com São Paulo, não é, prefeito? O estado de Minas Gerais, eu não sei, alguma razão tem, mas eu acho que a gente tomou as decisões muito rápido, tanto o estado como os municípios, conseguimos, né, amenizar o contágio, o ritmo, né, do coronavírus, né? A preocupação, né, que São Paulo, Rio de Janeiro, o Espírito Santo, hoje eles são aí estados, né, de alta contaminação, então a gente fica com receio que venha, né, para Minas Gerais, e isso alguns municípios mais próximos às divisas, né, e que é de praxe receber muito cidadão do estado de São Paulo, com turismo, visitante e até negócio, né? Eles se preocuparam aí, né, de várias maneiras, né? Instalando aí barreiras sanitárias, né, e outras ações, mas o intuito era simplesmente amenizar, né? E Piuí, né, que a gente tem tomado as devidas precauções também, né? Nós não colocamos barreiras sanitárias porque a gente acompanha o monitoramento pelas câmaras que nós temos aí na entrada da cidade, o fluxo, né, de entrada de carro e etc. E até agora, os fluxos de carro para Piuí está abaixo do nível que tinha antes, né, da pandemia, e nós também estamos sem casos, né? O último caso aí foi ontem, né, deu negativo, então nós estamos sem casos positivados aqui em Piuí. O seu último ato foi baixar o decreto 4768/2020, dia 18 de maio. Boa tarde a todos. Quero agradecer mais uma vez, né, vocês aí dos meios de comunicação por nos atender o nosso chamado aqui para a gente divulgar mais uma vez, né, umas alterações e adequações nos nossos decretos, né? Esse decreto, o que ele fez? Ele manteve o estado de calamidade pública, manteve o que estava liberado, continua liberado, ampliou o horário do comércio, abriu as igrejas, fechou novamente as academias de ginástica, que já entraram na justiça, nós vamos falar disso daqui a pouco, e tornou obrigatório o uso da máscara no interior dos estabelecimentos comerciais. É isso mesmo que está valendo? Basicamente é isso. Luciano, o último decreto nosso, né, esse aí está valendo isso aí, mas houve uma flexibilização maior com relação ao comércio, né? Depois disso, que né? Fechava às 15 horas, agora vai ser às 18 horas, né? Estamos aí estudando aí, talvez daqui uma semana que vem, a gente fazer nova flexibilização dependendo do quadro que continuar acontecendo, né?
É por isso que eu estou te falando, Luciano. A gente está fazendo isso aí com muita responsabilidade, muita precaução, né, para a gente não ter aqui em Piuí, né, um surto desse coronavírus, né? Porque um surto desse, te interrompendo, né, um surto desse pode virar um caos em uma semana, não é? Se acontecer, se não se precaver realmente, um surto desse pode virar a cidade de cabeça para baixo em uma semana. Sim, Luciano, porque cidade nenhuma está preparada para um surto. Você está vendo aí São Paulo, monta hospital de campanha e etc, né? Rio de Janeiro, mesma coisa, e você não consegue montar uma estrutura eficaz dentro de tão pouco tempo, né? Rápido tempo, né? E Piuí não é diferente, né? Então, a gente tomando essas precauções, a gente tem certeza, né, que nós vamos ter, né, às vezes alguns casos mais para frente aí, mas tudo assim dentro, né, de uma normalidade que nós podemos atender. Pois é, Odeco, dentro desse quadro aí, as academias não ficaram satisfeitas, evidentemente, eles têm toda a razão, com o fechamento, o novo fechamento das atividades, né, de academias de ginástica, né? E eu sei que eles estão se mobilizando aí, você já conversou com eles, como é que está esse caso aí? Luciano, com relação às academias, né, e também aos restaurantes, né, bares, né, que não foram contemplados nesse novo decreto, até porque a gente está seguindo... Pelo Estado, o decreto, a instrução do Estado, não é isso? Seguindo, né, a normativa 17, que é do Estado, né? A gente já tinha flexibilizado as academias, né? Mas a gente optou por seguir a normativa 17, então as academias teriam que ser fechadas. Tem muita contradição nisso aí, né? Porque você falou aí, né? O prefeito foi cassado, né, temporariamente pelo Tribunal de Justiça, né? Aqui em Piuí, como a gente tem uma relação muito boa com o Ministério Público, também com o Tribunal de Justiça, a gente tem conversado, né? E o Ministério Público, né, acha por bem a gente seguir, né, estritamente a normativa 17. E é isso que nós fizemos. Não conseguimos agradar todo mundo, né, mas a gente tem um diálogo muito bom, né, com o pessoal das academias, né, orientamos eles aí, né, se entrar na justiça, conseguir um liminar, nós vamos cumprir imediatamente a liminar, né? Mas infelizmente eu, como prefeito, eu não posso flexibilizar as academias por decreto, né, municipal, que contrariando uma normativa do Estado. Pois é, então eu quero até aproveitar, pedir licença aqui para a gente mostrar, a gente dar um pulinho ali no nosso arquivo e mostrar o que foi que o Jamil de Castro, que é o representante desse grupo aí das academias, falou a respeito desse entendimento de vocês numa entrevista à Onda Oeste. Vamos ver aí. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste FM. Pois bem, ontem nós tivemos uma reunião com o senhor prefeito, Deco, que nos recebeu muito bem. Eu ainda brinquei que dá vontade até de dar um abraço nele, porque a cordialidade dele é tão grande quanto, né, a sua simpatia. Mas nós não resolvemos nada com o prefeito. Ele nos explicou que essa medida não foi tomada por ele, nos mostrou um documento que foi assinado por 21 promotores de uma micro-região da qual o nosso prefeito é o vice-presidente. Então essa decisão ela foi tomada, né, por um conjunto, por um grupo de pessoas. Então, assim, não foi baseado também na área, foi baseado num consenso comum. Bom, Deco, agora tem duas outras reivindicações muito veementes nesse momento, que é o pedido dos lojistas de moda, de confecções, para abrir no sábado, que segundo eles é o melhor dia de venda. Eu acho que eles têm até uma certa razão nisso. E o problema dos donos de restaurantes. Você já foi dono de restaurante? Já foi, não é mais, né, Deco? O problema dos donos de restaurantes, bares e restaurantes que estão fechados, a não ser os da rodovia, não é? Como é que você está vendo aí esse timing disso? Não está na hora de pensar nisso?
Então, Luciano, nós estamos aí, né, fazendo as flexibilizações dentro de normativa né, da normativa. Da normativa do Estado. A normativa do Estado, né, considera ainda que bares, restaurantes têm que continuar fechados e também as academias, né? A gente entende, né, que tanto as academias é até uma prestação de serviço de saúde, né? Mas, infelizmente, a gente tem que cumprir. Você não pode passar por cima, né? Mas a gente acredita que tem um movimento, né, lá em Belo Horizonte, o governo também, né, emitiu uma nova normativa, flexibilizando isso também, que a gente acredita que isso aí vai acontecer dentro de pouco tempo. Por isso que eu acho que até a semana que vem a gente vai conseguir fazer um novo decreto, ou mudando um pouco esse aí, né? Mas volto a dizer, Luciano, a gente está pensando primeiro na saúde, né? Na saúde física da pessoa, né? Infelizmente, muitas empresas, né, com essa pandemia aí, vai ficar em situação difícil e crítica, né? Só a título de exemplos, né? O nosso restaurante, a previsão é que ele não vai abrir mais, né? Já é um CNPJ que já morreu, né? Que é uma pena para a cidade, né? Porque o restaurante de vocês, o restaurante do Estado, tem quantos 35 anos? 35 anos, né? Isso. Ou seja, você está sentindo na pele, né? Com certeza. Hotel, né, que é um dos nossos ramos de segmento também, hoje nós estamos nem com 30% de nossa capacidade de hóspede. E não é só o nosso hotel. O nosso temporariamente, né, Deco? Nós estamos rezando por isso aí, porque esse movimento que você começou, claro que ele vai ser retomado em tempos mais saudáveis, né? Com certeza, com certeza. Mas acontece o seguinte, toda guerra, pandemia, tem seus sacrifícios, né? E, infelizmente, caiu para a gente, né? Conseguir, né? Sobreviver nessa pandemia. Muito melhor, né? Eu como pai de família, eu não gostaria de ver meu filho nunca com esse vírus, né? E acredito que todo mundo não quer ver. Então a gente tem que preservar primeiro a vida, né? E se puder conciliar. Você está pensando mais como pai, menos como empresário? Justamente. Estou pensando mais como pai e como gestor de uma cidade, como gestor. Né? E a gente tem que preservar de início a vida. A vida. Né? Pode conciliar a vida com a economia? Sim, mas tudo a seu tempo. Tem um outro detalhe também que eu já conversei com alguns comerciantes que me disseram, por exemplo, no Dia das Mães, no sábado do Dia das Mães, sexta-feira, sábado, antevéspera do Dia das Mães, foi permitido o comércio, né, até 6 horas da tarde, depois no sábado também, mas alguns comerciantes com quem eu conversei acharam que o movimento não correspondeu ao que eles esperavam. Você acha, na sua opinião, como consumidor, que o consumidor está guardando um pouco mais o dinheiro, está gastando menos? Luciano, são dias difíceis, né? Para qualquer segmento aí, né? E para a gente também, né? Dono de casa, né? As donas de casa também, eles estão preocupados com o futuro. Até quando vai isso? Até quando eu vou ter dinheiro? Até quando nós vamos aguentar isso, né? É um ponto de interrogação, a gente não sabe. Então, as medidas que todo mundo está tomando é de precaução, né? O nosso comércio vai voltar ao que era antes? Acho difícil de primeiro momento, né? Mas ao longo do tempo a gente vai recuperar, lógico, a economia aí, né? A gente tem conversado aí, né? Visto, né? Esses grandes empresários, né? Eles estão prevendo que a nossa economia vai reagir a partir daqui 7 anos, né? Você vê que o PIB nosso vai dar 4% negativo. Quer dizer, é uma situação complexa, ou né? Mais, né? Ou mais, isso são estimativas, né? O Deco, Piauí teve até hoje um único caso de Covid que, infelizmente,
fica como uma marca triste até agora, né? A única até agora, porque evoluiu para óbito, né? Nós perdemos aí um conterrâneo, né? Agora, você acha que esse bom resultado, bom nesse sentido, estatisticamente, um resultado mais suave, né? Mais tranquilo até agora, você acha que isso é resultado de quê? Resultado dessa obediência que os pionienses estão, dessa disciplina, nem é obediência, essa disciplina que os pionienses estão tendo com o isolamento social e fizeram isso muito bem feito nos primeiros 30, 40 dias. Você acha que isso influenciou? Sim, Luciano, é igual, infelizmente nós perdemos um cidadão, né? Mas a gente, logo que a gente, né, lançou o primeiro decreto, né? Foi 19 de março, 18, não me lembro bem a data, nós tivemos uma adesão quase que maciça da população, né? Isso. Todo mundo assustado, né, com a situação, né? Você lança um decreto aí para fechar o comércio todinho, pô, isso é calamitoso, né? Então, nós tivemos uma adesão muito grande. Depois o pessoal vai relaxando um pouquinho, mas eu volto a chamar a atenção. O que está nos, né, protegendo até hoje são o distanciamento social, é o uso de máscara. Por isso que a gente recomenda, vamos continuar usando as máscaras, mesmo que seja para andar à toa na rua, né, para a gente ter menos, né, transmissão do vírus, né? Saiu uma informação de que os Estados Unidos chegaram à conclusão que se eles tivessem adotado o isolamento social uma semana antes da data que eles adotaram, eles teriam poupado 36 mil vidas. 36 mil vidas. Deco, e é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, nós temos 70 dias de pandemia, nós já perdemos 23 mil brasileiros. 23 mil. Agora você imagina o que é isso? São 23 mil famílias infelizes nesse momento por causa desse coronavírus. Piauí tem 35 mil habitantes. Só para a gente fazer uma comparação do que é quase uma cidade do tamanho de Piauí que nós perdemos aí, né? Muito bem, Deco, tem faltado colaboração? Essa é a sua avaliação, estou te pedindo a sua avaliação pessoal como prefeito, como pessoa da comunidade, que conhece profundamente a comunidade. Tem faltado colaboração da população em geral? Ou essa resistência é apenas de um grupo aqui, outro grupo ali, uma pessoa aqui, outra ali? Primeira pergunta. Segunda, é possível fazer cumprir um decreto desse só com fiscais, sem a conscientização da população? O pessoal, né, o povo de Piauí, logo no início que nós tomamos aquele choque, né, o pessoal contribuiu muito. Por isso aí nós temos aí, né, 0 casos aí, né? Mas depois veio as necessidades, Luciano, o comércio fechado e etc. Uma pessoa fica nervosa porque tem um duplicata para pagar e tal, a gente entende bem isso, né? Inclusive a gente ouve muita aí nas redes sociais, né, pessoa falando, né, do prefeito, né, dos seus auxiliares, mas a gente tem conseguido absorver isso e relevar também isso, que é o momento, né, Você entende essa queixa? Eu entendo essa queixa. E esse momento é um momento de sofridão inusitado para todo mundo, né? Por exemplo, né, nós, né, aqui das nossas empresas, nós tínhamos projetos aí que, por enquanto, esse projeto não vai acontecer, né? Vai ficar quieto, parado. Igual eu te falei, né, o nosso restaurante nós não vamos abri-lo mais. E tem outras lojas aí que não vai abrir também, né? Outras estão sofrendo para continuar abertas. A gente entende isso, entende a agonia, né, dos empresários, mas infelizmente esse vírus veio para realmente mudar, né? Nós vamos ter, nós já tivemos várias fases, né? Da Primeira Guerra, Segunda Guerra e etc. Agora nós vamos ter, né, as fases da pandemia, né, que está aí acontecendo no mundo inteiro e vai mudar a economia e tudo. Mas nós, enquanto
enquanto gestor do município, a gente tem dado conta de absorver, né, as críticas, né, que a gente entende que às vezes a pessoa aflora os nervos da pele, né, mas tudo que nós estamos fazendo, Luciano, é para resguardar a saúde do nosso cidadão. Eu tenho visto com muita preocupação, Luciano, é que no início da pandemia falava-se que criança, né, não teria problema, era só um transmissor, etc. Isso é terrível hoje, atualmente, né? Mas a gente já está vendo muita morte de criança, né? Muita morte. E isso machuca a gente, sabe, Luciano? E além de machucar, né, o coração da gente, a gente que tem filho, né? Muitas das pessoas têm netos, etc. Você perder um filho, você muda o decorrer das situações, né? Porque normalmente um pai tem que morrer primeiro que o filho, né? E isso aí é muito desagradável. Eu entendo muito, né, a aflição dos comerciantes, mas eu acho que nós temos que ter realmente, né, ponderação nas situações, né? Relevar muita coisa, né? Conseguir negociar com seus credores. E assim, são várias ações que você pode tomar, né? Às vezes, muito empresa está crescendo nesse momento. Abrindo outros campos. Né? Abrindo outros campos. São aí, né, os empresários visionários, né, que estão enxergando a oportunidade numa pandemia, num caos. Ô, prefeito, mas e a outra parte da pergunta aqui? Só a fiscalização dá conta? Você botar uma equipe de fiscal numa cidade que tem, por exemplo, 600 lojas, sei lá, 700 lojas em Piauí, como é que faz? Luciano, não dá conta. Nós temos aí 10 fiscais, né? Não vamos aumentar, que a nossa intenção não é multar ninguém, mas a nossa intenção é que cumpra, né, o decreto. O decreto tem que hoje, colaborar, né, então, né? É o que nós pedimos, né? A colaboração tanto dos comerciantes, como dos usuários, né? Como dos clientes também. Deco, para a gente encerrar, qual o próximo passo nessa caminhada contra o Covid? Então, Luciano, a gente está aguardando, né, o governador, né, com toda a sua equipe lá, talvez dar uma flexibilizada a mais nessa normativa 17, a qual nós aderimos, né, para a gente poder também adequar o nosso decreto, né? Qualquer novidade que tiver na normativa, nós vamos adequar. Nunca para menos, sempre ou igual ou mais. É a recomendação que nós temos do Ministério Público, né? E a intenção de todo mundo, Luciano, tanto de prefeito, governador, não é fechar comércio, não é quebrar empresa. A intenção dos governadores, prefeitos, Ministério Público e tal, é preservar a vida. É isso o nosso foco principal.